Muitos brasileiros acreditam que o preço da carne poderia diminuir. A expectativa era de que, com as últimas tarifas de importação, o alimento ficasse mais barato para o consumidor. Mas esse não é o cenário aqui em Barreiras. E o economista Ramon Dornelles destacou que a instabilidade do mercado tem gerado incertezas e oscilações constantes. Nós estamos falando de um extremo de uma cadeia de produção, né, que começa lá no campo. Com esse tarifaço, espera-se que haja uma queda nas exportações, né, já que os Estados Unidos é um parceiro importante, né, o segundo maior destino das nossas exportações de carne. E com essa queda na exportação, o esperado é um aumento da oferta interna do produto, né? Então, aumentando a oferta interna do produto, a tendência é que haja uma queda no preço inicialmente. Mas é como eu lhe disse, essa estrutura da produção até a carne chegar aqui no açougue, na mesa do consumidor, ela é bastante longa. Isso leva um tempo. E com o tempo também, novos parceiros deverão assumir, né, esse espaço deixado pelos Estados Unidos e a cadeia retomar, né? E também com a queda de preço, novos consumidores acabam entrando no mercado, aumentando a demanda e com isso o preço voltando. Então o preço ele é muito sensível a essas situações. Ele inicialmente deve cair, mas depois ele deve retomar, né, a sua condição normal. O consumidor ele tem uma ferramenta bastante importante, né, que é o efeito substituição. Nós estamos falando aqui da carne bovina, mas existem outras carnes, né, que podem suprir essa demanda. Então o consumidor, evidentemente, ele vai buscar alternativas para atenuar os efeitos, né, ou do aumento do produto ou da escassez desse produto. Nos açougues da cidade, o preço da carne está variando. Em Barreirinhas, a proprietária dessa casa de carnes afirmou que precisou ajustar os valores e repassar o aumento da arroba do boi para os clientes. Na verdade, teve sim um aumento bem significativo, até porque como a tarifa se aumenta das tarifas, a gente tem que repassar diretamente para o cliente, porque a arroba do gado ele tem um aumento, né, e a gente tem que repassar para o cliente. Hoje a arroba do gado hoje gira em 316, então a gente com certeza tem que passar, mas com uma certa cautela, até porque a gente também não pode espantar a clientela, né? Então a gente tem que ter uma certa cautela sobre isso. Mas em si a gente tem que estar estudando umas estratégias, até mesmo para atender a clientela, até mesmo para não conseguir espantar um pouco, porque o consumo, né, reduz. Com o aumento do preço da carne, o consumo em si reduz. Então a gente tenta trabalhar aí com uma certa cautela também, né? E os clientes têm reclamado? Na verdade, o cliente ele reclama porque é um cliente que busca todos os dias, né? Ele está por dentro do preço, reclama sim pelo aumento da carne. A gente tenta explicar para o cliente sobre a tarifação, sobre o que a gente está sofrendo aí no Brasil todo, né? Em termo do agro, que é o setor que está mais sofrendo, é o agronegócio. Então, assim, a gente tenta explicar. Alguns clientes ainda leigam sobre a tarifação, mas alguns clientes ainda assim entendem. Então, a gente tenta repassar o máximo que a gente pode e tentar amenizar um lado, não só o lado do cliente, né, como o nosso lado também, por causa de toda a despesa que a tarifação também gera, né? Já nesse outro açougue no centro da cidade, o gerente explicou que houve uma queda nos valores da carne. Pouco depois, os preços voltaram ao normal e atualmente seguem estabilizados. Assim que anunciaram essas tarifas, né, teve uma queda drástica nos preços. Teve uma redução grande, né? Chegou a cair aí até 12%. Depois de um certo tempo, né, de questão de 10 dias para cá, o mercado começou a equilibrar novamente, começou a ter uma certa subida nos preços, né? Eu acho que por causa dessa baixa nos preços, né, alavancou o consumo interno e retornou aos preços que estava antes do tarifaço. A queda foi geral, né? Foi proporcional, mais direcionada ao preço do boi, né? Foi o principal, que foi onde teve a maior queda. A carne de primeira começa a ter uma saída maior quando tem a baixa, né? E manteve, as de segundas veio junto também, mas voltou ao normal e está se mantendo todas.
Com a carne não indo para o exterior, ela ficando mais no Brasil, automaticamente esse preço tem que cair, né? Normalmente acontece isso, né? A curto prazo acontece isso. A longo prazo, aí é o movimento inverso. Por quê? Porque os criadores vão parar, vão diminuir a quantidade de animais no pasto e depois de um certo tempo vem a consequência, que é um aumento desenfreado, igual aconteceu há cerca de 2 anos atrás. Mas se tiver o equilíbrio e manter o padrão de boi com o padrão de venda, tanto interna como externa, a normalidade é se manter esses preços atuais e não ter graves aumentos. Enquanto isso, consumidores reclamam e buscam alternativas para continuar levando carne para casa. A gente vai fazendo aqueles dívidos, né? Aquelas manhas do brasileiro, né? Nem sempre vai dar para fazer churrascos nos finais de semana, mas a gente vai comprando uma carninha suína, um frango, e com isso a gente vai mantendo o nosso cardápio do dia, né? Porque hoje a carne é muito importante, não pode faltar na nossa mesa. Substituir a carne bovina pelo frango. E a senhora fez isso, né? Sim. Tem que ter a proteína, né? E aí a gente precisa substituir quando há esses aumentos assim que fogem das nossas condições. Então, substituir a carne bovina pelo frango está sendo a única alternativa. Mas a gente tem que comprar, não pode ficar sem comer carne, né? É o jeito de comprar, caro ou barata tem que comprar, né? Fazer o quê? Nessa hora é preciso pesquisar, mudar a carne que a senhora comprava, comprar uma carne de segunda, como que é a estratégia? A gente tem que pesquisar as carnes mais baratas, os açougues, onde os açougues é mais barato, né? Porque viver do salário mínimo não dá não.